Sou mentirosa, mas me apaixonei pelo príncipe herdeiro do círculo da capital e, para me casar com ele, fingi ser uma milenar que estudava no exterior e inventei mentiras elaboradas, acreditando ingenuamente que, se eu fosse cuidadosa o suficiente, conseguiria fazer com que ele me amasse pelo resto da vida. Até que ele ouviu a conversa com o irmão. Han Xuan, vou sentir pena daquela falsa celebridade da sua família. Ela não pode dar à luz um filho. Foi punida pela sua mãe por se ajoelhar em um dia de neve. Mas você já se casou. Os olhos de Fu Hanchuan brilharam com um traço de mágoa. Prometi à minha cunhada que o filho dela seria o único herdeiro da família Fu. Portanto, Wenqi não pode estar grávida. O irmão fez uma careta. Você ainda sente falta de Ye Jiao? É isso mesmo. Quando Ye Jiao se casou com seu irmão mais velho, ela foi alvo de todos em sua família porque o status dela era muito ruim. Você se casou com Wener e estava tentando atrair fogo para ela. Como a pobre Wen Shen não percebeu que logo no início você disse a toda a família Fu que ela era uma mentirosa? No camarote, Fu Hanchuan esfregou sua taça de vinho e ficou em silêncio por um momento. O passado de Ye Jiao é muito ruim. Só posso encontrar uma mentirosa e não me casar com ela, para que minha mãe despeje toda a sua raiva em Warmth. O irmão dele tomou um gole de vinho. Irmão Fu, falando sério, mesmo que Wenqi tenha se aproximado de você intencionalmente com uma identidade falsa, pelo modo como ela olhava para você, ela definitivamente o ama profundamente. As sobrancelhas de Fu Hanchuan se franziram um pouco imperceptivelmente. Estou fazendo tudo isso apenas para garantir o status de Ye Jiao e da criança. Quanto a Wener, pegaremos o que quisermos. O irmão sorriu significativamente. Já que você não consegue se desapegar tanto da Ye Jiao, deveria se divorciar e se casar com ela. De qualquer forma, seu irmão mais velho já faleceu. Nunca pensei em me divorciar de Wener. Fu Hanchuan deixou escapar. Pretendo enviar Ye Jiao e despertar para o exterior, e quando o despertar se tornar adulto deixá-lo assumir o controle da família Fu. Tska. Aqueles que não sabem pensariam que Wei é seu próprio filho. Fu Hanchuan bebeu um gole de vinho e disse fracamente: Nunca terei meu próprio filho em minha vida, e se Ye Jiao der à luz, ele será meu. Houve um tumulto no camarote. Fiquei do lado de fora da caixa atordoada. Não é de se admirar que, toda vez que eu voltava para a antiga mansão, toda a família Fu, até mesmo as empregadas, me tratava como uma pessoa transparente. Apenas minha sogra me examinava, e sempre perguntava: Você está grávida? Não. Portanto, nos meses frios de inverno, sempre havia uma figura minha ajoelhada na neve. Fu Hanchuan voltava correndo para a antiga casa para me salvar todas as vezes. Suas mãos estavam ocupadas esfregando as pontas dos meus dedos congelados, mas eu sorria e esfregava seu queixo. Não estou com frio. De verdade. Acontece que todos já sabiam que eu era uma mentirosa. Olhei para o recibo de ultrassom na minha mão e passei as pontas dos dedos sobre os pequenos pontos pretos. Depois o amassei lentamente em uma bola e o joguei no lixo. Eu queria o divórcio. Quando marquei uma consulta para fazer um aborto, o médico me confirmou repetidamente que, devido à minha condição física especial, abortar esse bebê poderia me impedir de ser mãe novamente. Abri a boca, mas parecia que minha garganta estava bloqueada por algo. Quando meus pais se divorciaram, minha mãe ficou com minha irmã, que podia fazer beicinho. Meu pai queria meu irmão, que poderia dar continuidade à linhagem da família. E somente minha avó me abraçou e disse que eu era um tesouro. Mas depois ela também foi embora. E eu me tornei uma erva daninha no deserto, sem ninguém para cuidar de mim. Até Fu Hanchuan aparecer, ele foi a primeira pessoa que me viu na multidão. Aqueles momentos que ele escolheu com firmeza me fizeram esperar secretamente ter um filho depois do casamento, uma pequena vida fluindo com nosso sangue comum. Quero dar a essa criança o amor que minha avó me deu, juntamente com a parte que Fu Hanchuan me deu, sem reservas. Até essa noite, eu não entendia que ele não me amava, apenas me usava. Segurando o canto do meu casaco, eu estava prestes a abrir a boca quando meu celular vibrou no bolso. A tela se iluminou, e era a cunhada de Fu Hanchuan, Ye Jiao, Wen Shen. Vamos nos encontrar. Na cafeteria, Ye Jiao sentou-se em frente a ela, mexendo o café. Você pediu a Hanchuan para mandar eu e o despertar para fora do país? Não pedi. Ela riu suavemente, segurando o cartão entre os dedos e empurrando-o para o centro da mesa. Divorcie Hanchuan, 5 milhões. O suficiente para um mentiroso como você viver em grande estilo pelo resto de sua vida. Empurrei o cartão de volta. Ye Jiao levantou uma sobrancelha. Muito pouco? Eu não quero dinheiro. Então o que você quer? Ela finalmente olhou para mim com firmeza. Quer competir comigo por Hanchuan? Você sabe como Hanchuan costumava me perseguir?
Quando eu estava na faculdade, ele ficava na fila por 2 horas em um clima abaixo de zero para comprar mingau para mim e me entregava em seus braços. No dia seguinte, ele estava em frente à minha casa, plantando uma rua inteira de árvores de ginkgo. Infelizmente, acabei escolhendo seu irmão mais velho, afinal, ainda prefiro o status de nora da família Fu. Ela sorriu gentilmente, com uma luz de satisfação ondulando sob seus olhos. No dia do meu casamento, ouvi dizer que ele estava do lado de fora do auditório. Ficou lá a noite toda, e quando voltou ficou muito doente, e a pessoa estava fora de forma. Agora que seu irmão mais velho faleceu, também somos considerados como tendo acertado as coisas. Os nós dos meus dedos que estavam apertando a alça da xícara ficaram ligeiramente brancos. O sorriso no canto dos lábios de Yediao se aprofundou. Já que você não está morrendo, por que não fazemos uma aposta? Ela pegou seu celular. Agora mesmo, vamos ligar para Han Chuan ao mesmo tempo. Eu direi que um filhote que ele e eu criamos não está se sentindo bem, e você dirá que está com febre alta de 40 graus. Se ele vier até mim, você se divorciará dele imediatamente. Se ele vier até você, eu levarei Wake para fora do país amanhã. Yediao olha com certeza provocando. Ousar? Meu coração passou por uma miríade de emoções. Olhando para ela sorrindo triunfante, uma onda de determinação misturada com dor se acumulou. Ok, eu aposto. Yediao fez sinal para que eu ligasse primeiro. Se eu tivesse ligado primeiro, Han Chuan teria atendido a ligação e viria direto para cá. Por isso não teria tempo de atender a sua. Disquei o número de Fu Han Chuan com as pontas dos dedos frios. O telefone tocou por um longo tempo antes de ser atendido. Senhorita Wen, o senhor número de Fu Han Chuan? Fu está em uma reunião. Pode falar comigo se tiver alguma coisa. Era o assistente Chen. Minha garganta ficou apertada. Estou dirigindo, mas parece que estou com febre. Minha cabeça está tonta. Posso deixar Han Chuan? Houve uma batida no outro lado do telefone. Meio minuto depois. Hoje o grupo está assinando o acordo final para a fusão e aquisição internacional. Oh Senior. Senior. Fu não consegue escapar. O tom do assistente Chen era educado, mas distante. Vou providenciar um carro para levá-lo ao hospital. O sinal de ocupado zumbiu em meus ouvidos e eu agarrei o celular quente, com os nós dos dedos ficando brancos. Yediao abriu o telefone lentamente, com uma ponta de zombaria sob seus olhos. Sua voz se suavizou. Han Chuan, um dos cachorros que tínhamos não está se sentindo bem. Localização. A voz de Fu Han Chuan veio pelo alto-falante. Calma e decisiva. Assistente Chen, ajude-me a cancelar a viagem atrás de mim. Yejia olhou para mim, seu tom atencioso e generoso. Se você tiver outras coisas importantes, pode deixar seu assistente. Ele interrompeu secamente. Nada mais. Meu coração deu um solavanco violento, me machucando tanto que empalideci. O canto da boca de Yediao se curvou. Que tal eu lhe dar um pouco mais de peso? Não precisa me agradecer. Ela disse. Mas pegou diretamente o meu celular e digitou rapidamente. Tentei pará-lo, mas não consegui levantar a mão. Han Chuan, acabei de sofrer um acidente de carro. Está doendo. A mensagem mostrou que havia sido entregue. Cada segundo que se seguiu se estendeu indefinidamente. Fiquei olhando para a tela, com as pontas dos dedos apertadas nas palmas das mãos, como se fosse a última gota. 5 minutos, 10 minutos e a tela permaneceu escura, como uma pedra afundando no fundo do oceano, sem um único eco. Yediao entregou o cartão novamente. Você perdeu. Fiquei olhando para a carta atordoado e de repente dei uma risada baixa e enquanto ria lágrimas caíram de meus olhos. Pensando que eu era um trapaceiro esperto, na verdade eu era um completo tolo. Você está certo. Eu perdi. Não quero dinheiro. Assinarei os papéis do divórcio hoje à noite. Quando saí do café, meu celular tocou de repente. Era Fu Han Chuan. Olhei para o nome piscando na tela, e pela primeira vez, meu coração não se acelerou, desligou e ficou preto, tudo de uma só vez. Em seguida, cliquei em meu e-mail, e o primeiro e-mail era um que acabei de receber esta manhã. Uma carta de aceitação da Slade School of Fine Arts. O professor que me avaliou disse no e-mail que meus desenhos eram cheios de espírito e que ele estava ansioso pela minha chegada. O que é ainda mais dramático é que apenas 2 horas depois de receber o e-mail, descobri que estava grávida. Sob a égide dos 6 deuses, levei o comprovante do ultrassom e fui até a sede do clube para encontrar Fu Han Chuan. Subconscientemente toquei minha barriga, e por fim respondi calmamente. Vou me apresentar no prazo de 7 dias. Às 2 da manhã, o som do Maybach sendo desligado veio do portão da vila.
Eu pedi ao assistente Chen para buscá-lo esta tarde, por que você não está lá? O telefone também não está funcionando. Sua mão naturalmente sondou minha testa. A febre baixou? Virei-me de lado para evitá-lo. A mão de Fu Hanchuan ficou suspensa no ar, um pouco atordoada, com raiva. Mei como minha dora do marmino porminal. Mei como minha dora do marmino pormenha. Sua voz é baixa. Há de fato um importante caso de fusão e aquisição à tarde. Eu baixei os olhos e não disse nada. Ele esfregou a testa. Seu tom diminuiu, caloroso. Sou eu que não considerei bem. O que você quer compensar? Sinta-se à vontade para mencionar. Obedientemente, empurrei o documento que estava sobre a mesa de centro. Uma casa chique. Preciso que você assine. Fu Hanchuan casualmente assumiu o controle. Estava prestes a se virar para ver. O telefone tocou de repente. É Ye Jiao. Eu não sei o que o Fim disse. Ele franziu a testa ligeiramente. Apressadamente desligou e olhou para ele. Em seguida, virou para o final da página para assinar seu nome. No futuro, parece bom para comprar. Não precisa me perguntar. Ele pegou as chaves do carro e se virou. Quente. O meu é seu. A família Fu é tudo. Você pode ser o mestre. As palavras ainda não tinham caído. O hall de entrada estava fechando a porta. Olhei para o acordo de divórcio assinado e minhas unhas se cravaram silenciosamente na palma da mão. Fu Hanchuan. De agora em diante as montanhas e as águas não se encontrarão, e não ser se get is main met a said. Não temos mais parentesco. Na manhã seguinte, fui buscar uma certidão de divórcio. Coloquei a cópia de Fu Hanchuan na caixa de presente preparada com antecedência e amarrei a fita. Quando acabei de chegar em casa, vi Fu Hanchuan com Ye Jiao e o filho dela sentados no sofá. Eles moram temporariamente aqui. Assenti com a cabeça. Ótimo. Fu Sichuan franziu a testa. Você não perguntou por quê. Não é importante. Ele me encarou com uma tensão imperceptível em sua voz. O que você quer dizer com não é importante? Não respondi. Apenas lhe entreguei a caixa de veludo. O que é isso? É para você. O movimento de Fu Hanchuan para abrir a caixa fez uma pausa, como se de repente ele tivesse se lembrado de algo. Um sorriso muito superficial apareceu sob seus olhos. 7 dias depois é o nosso aniversário de casamento. Ele fechou a caixa. Seu tom de voz se abrandou. Espere até esse dia que eu a abrirei. Observei a maneira como ele colocou cuidadosamente a caixa no bolso interno do terno e puxou o canto da boca. Como você quiser. No andar de cima, comecei a arrumar minhas malas. No vestiário ainda está pendurado o vestido que Fu Hanchuan me enviou. No porta-joias estão as joias que ele trouxe de sua viagem de negócios. Não levei nenhuma peça. Só coloquei algumas peças de roupa simples que comprei. Finalmente, caminhei em direção ao cofre no escritório. Pressionei minha impressão digital e abri a porta. Minha mão alcançou aquele local familiar, mas estava vazio. Meu coração não bateu forte naquele momento. Virei o cofre de cabeça para baixo, mas não. A única foto de minha avó e eu juntas havia desaparecido. Saí correndo do escritório e na sala de estar, Ye Jiao estava servindo chá preto e olhando para seu filho com um sorriso, e a Wei que estava segurando um marcador na mão, escrevendo algo com muito cuidado. Na foto, meu rosto estava pintado de preto, e no rosto sorridente e gentil de minha avó, 3 palavras estavam escritas. Primo velho. Eu belisquei o pescoço ao acordar, quase histérica. Quem deixou você escrever? Ye Jiao largou a xícara de chá para parar. Dei-lhe um tapa nas costas e um tapa forte. Não vou ensinar crianças, vou ensinar você. Acordou assustada para se afastar de mim. Pegou a foto e saiu correndo. Eu estava prestes a correr atrás, mas Ye Jiao de repente me empurrou por trás. A cintura e o estômago bateram nos cantos afiados do corrimão de mármore. O abdômen ficou com uma dor lancinante. O suor instantaneamente encharcou as costas. Mas essa foi a única foto que minha avó me deixou. Cerrei os dentes para manter meu corpo ereto, cambaleando até a porta. Wei que já havia corrido para o lago de observação do jardim, e vendo que eu estava prestes a alcançá-lo, ele se virou e jogou a foto com tanta força que, no momento em que ela foi engolida pelo ralo, a corda em minha cabeça se rompeu. Caí de joelhos na borda do lago, e coloquei minha mão no ralo frio e sujo de forma imprudente. Calor. Fu Sichuan saiu correndo do escritório bem a tempo de me ver ajoelhada na beira da lagoa, com metade do meu corpo enfiado na água. Ele agarrou meus ombros e tentou me puxar para longe, mas eu o afastei com força. Eu gritei incoerentemente vovó. Essa é a vovó. Última foto. Ye Jiao caminhou com estilo, franziu a testa e disse: Wenqi, pare de ficar louco, não é apenas uma foto antiga, acordar ainda é pequeno, você o assustou. Fu Hanchuan virou a cabeça ferozmente.
O olhar era frio e penetrante, fazendo Yedial inconscientemente dar meio passo para trás. No segundo seguinte, sob o olhar chocado de Yedial, Fu Hangxuan entrou na lagoa sem hesitar, com o corpo todo quase agachado sobre os joelhos, seu caro terno feito à mão instantaneamente encharcado de esgoto, seu braço sondando profundamente aquele ralo estreito e pegajoso, tateando cuidadosamente por ele. O tempo passou. Quando ele finalmente se endireitou e me entregou a foto encharcada, o mostrador do relógio de pulso estava quebrado, e seu braço estava cortado com marcas profundas de sangue, misturando-se com a água lamacenta e pingando. Calor, não chore. Sua voz era baixa, com uma dor de cabeça imperceptível, disse. Fiquei atordoado ao olhar para a sua aparência miserável. Mas a dor que caía no meu abdômen inferior se intensificou repentinamente naquele momento, como uma faca no estrangulamento. Fu Hangxuan, eu fracamente agarrei sua manga. Mande-me para o médico. Antes que as palavras caíssem, Yedial repentinamente cobriu o pulso e exclamou levemente. Hangxuan, agora mesmo o calor me intimidou a acordar, mas também empurrou minha mão. Agora minha mão está doendo. O corpo dela era macio, perfeito para cair na direção de Fu Hangxuan. A visão começou a ficar embaçada, e vagamente vi aquele homem coberto de lodo sem hesitação se virar, abrir os braços para pegar Yedial. Em seguida, pegá-la sem olhar para trás para se afastar. Chamei uma ambulância com minha última consciência, e quando acordei novamente, o cheiro de água antisséptica penetrou em minhas narinas. O médico folheou os registros médicos. Sirta Wen, a senhora apresentou sinais de pré-eclâmpsia. É uma fiança? Ou... Nesse momento a tela do celular se iluminou repentinamente. Era Fu Hangxuan enviando uma mensagem. Levei Yedial para ver a mão no exterior. Ela é pintora. A mão não pode estar com problemas. Voltarei correndo antes do aniversário de casamento. As pontas dos meus dedos pairaram sobre a tela por um momento, e eu dei ao médico um sorriso extremamente fraco. Criança, não quero. No momento em que minha consciência se esvaiu completamente, lembrei-me de repente do dia do meu casamento. Fu Hangxuan, com uma leve embriaguez, envolveu minha cintura por trás, encostando o queixo no topo do meu cabelo e sussurrando. Wenxiang. Temos um lar. Uma lágrima de desespero escorreu pelo canto do meu olho. Eu nunca tive um lar. Após 5 dias de recuperação, recebi alta. Meu mentor me enviou um e-mail de Londres pedindo que eu ajudasse seu assistente e trabalhasse em conjunto para concluir a montagem de sua exposição em turnê em uma galeria da cidade. Era exatamente o que eu precisava para preencher os últimos 2 dias antes de partir. Na noite do 7º dia, Fu Hangxuan ligou. Sinto muito, Wenxiang, mas não poderei voltar para o aniversário de casamento. Eu disse fracamente. Bem a tempo, eu também tenho algo. Como ontem mesmo um colecionador misterioso comprou todas as pinturas da turnê atual do tutor, a galeria organizou um banquete de comemoração especialmente para isso. Assim que o banquete de comemoração terminasse, eu voaria para Londres com o assistente do meu tutor. Quando desliguei o telefone, vislumbrei uma figura familiar na entrada. Fu Hangxuan apareceu na comemoração com Yedial, apertando as mãos e trocando gracejos com o proprietário da galeria. Yedial, segurando o braço de Fu Hangxuan, caminhava de forma graciosa, e assim que me viu, pediu desculpas. Wenxiang, desculpe-me, é porque eu estava doente e Hangxuan não pôde passar o aniversário com você, fazendo com que você me perseguisse até a galeria. Eu sorri superficialmente. O que Fu Hangxuan tem a ver comigo porque eu deveria ir atrás dele? De repente, o rosto de Fu Hangxuan fez uma careta, e a força que agarrava meu pulso se apertou violentamente. Wenqi, você precisa falar assim? Gentilmente, puxei minha mão para trás, e meu olhar recaiu sobre a caixa de veludo em sua mão. Ele respirou fundo e entregou a caixa. A foto de sua avó, pedi a alguém para restaurá-la. Peguei a caixa e a abri. As rachaduras na foto foram cuidadosamente consertadas. O sorriso da minha avó ainda era gentil. Obrigada. Fechei a tampa e me virei para sair. Pare. Yedial de repente aumentou o volume. Hangxuan, você ainda não sabe, não é? Wenqi está grávida, mas você já deu o nó para mim. Então de quem é essa criança? Fu Hangxuan me arrastou violentamente para a sala de estar no final do corredor e trancou a porta com as costas. Fale claramente. Ele me pressionou contra a parede, com a voz reprimida pela raiva violenta. Você está mesmo grávida? Ele me pressionou contra a parede, contra a primeira. Eu desviei o olhar. Não é da sua conta. Ele apertou meu queixo e me forçou a olhar diretamente para ele. De quem é o bebê? Olhei em seus olhos escarlates e de repente ri. De qualquer forma não é seu. Você não fez uma esterilização para Yedial?
As palavras o enfureceram completamente. E ele abaixou a cabeça e me beijou com força. Um beijo com um toque de punição que quase esmagou meus lábios. Dobrei os joelhos e os empurrei com força em seu abdômen, soltando-me no momento em que ele se soltou com dor. Chega, Fu Henshuan. Ele se encostou na parede, respirando pesadamente, com a gravata desalinhada, os olhos marejados de emoções que eu não conseguia entender. Essa criança é minha? Não. Fu Henshuan me arrastou violentamente para seus braços se cruzaram. A força era tão grande que quase esmagou meus ossos. Ficamos congelados assim no corredor silencioso, até que uma umidade rolante saiu de seu pescoço, e sua voz ficou abafada além do reconhecimento. Termine com essa pessoa e depois aborte a criança, e começaremos de novo. E eu não me importo com nada. Olhei para a dor profunda em seus olhos e sorri suavemente. O bebê. Minha voz estava trêmula. Foi abortado. O corpo de Fu Henshuan congelou violentamente, como se ele não entendesse o que eu estava dizendo. Foi no dia em que você acompanhou Ye Jiao para ver a mão no exterior. Suas pupilas despencaram, e ele estendeu a mão para me tocar, mas eu me esquivei. Fu Henshuan, é impossível começarmos de novo. O que você quer dizer com isso? Seus olhos estavam cheios de escarlate. Wen Xiao me deu uma explicação clara. Naquele momento, o grito de Ye Jiao com uma voz soluçante veio do lado de fora da porta. Henshuan, me salve. Alguém está me intimidando. Fu Henshuan olhou subconscientemente para a porta, e depois se virou para trás para me encarar com ar de morte. Aquele olhar do qual sempre me lembrarei. A luta, a dor e o abandono com os quais estou acostumado há muito tempo. Vá, ela está esperando por você. Ele olhou profundamente para mim. Quando eu tinha 8 anos de idade, Ye Jiao e eu fomos sequestrados na Vila Yushan e trancados em um celeiro abandonado. Naquela época havia apenas um buraco de cachorro para escapar. Ye Jiao me empurrou para fora e quando a polícia a encontrou, ela havia sido abusada e espancada por 2 dias, e eu sempre estarei em dívida com ela. As palavras simplesmente caíram. Seus passos desapareceram no final do corredor. Elkhorn Village. O silo de grãos e a imagem despedaçada passaram por minha mente como uma corrente elétrica, e minhas têmporas saltaram repentinamente, e só tive tempo de me segurar na parede fria antes que a dor aguda invadisse minha consciência. Quando acordei novamente, já estava no hospital, e o médico disse que foi um breve desmaio provocado por uma sobrecarga emocional. Levantei as cobertas, e saí da cama. Não tinha tempo para estudar os fragmentos borrados, faltavam apenas 3 horas para o voo. Levantei a mão para parar o táxi e dirigi na direção do aeroporto. O neon piscava do lado de fora da janela, e a cidade que abrigava todos os meus amores e ódios estava indo embora. Antes de embarcar no avião, dei uma última olhada no meu celular. As chamadas perdidas de Fu Henshuan se acumulavam em uma montanha. Apertei suavemente o botão de desligar, e joguei o celular na lixeira. Adeus Fu Henshuan. No momento em que Fu Henshuan se virou, seu coração inexplicavelmente perdeu metade do ritmo. Mas ele ainda corria habitualmente na direção de Ye Jiao. Ye Jiao estava cercada por 2 seguranças, e imediatamente pulou em seus braços quando viu chegar. Henshuan, eles estão me perseguindo e me intimidando. O rosto dos 2 seguranças ficou vermelho. Senhora, foi a senhora que deixou cair o broche. Nós só queremos devolvê-lo. Ye Jiao revirou os olhos. Você ousa dizer que não está me seguindo porque sou bonita? Henshuan, fale com o proprietário da galeria e se apresse em demitir esses 2 seguranças. Fu Henshuan afastou Ye Jiao com um pouco de irritação. Ye Jiao, não seja caprichosa. Eu ainda tenho coisas para fazer. Vou pedir ao assistente Chen para mandá-la para casa primeiro. Depois de dizer isso, ele não esperou pela reação de Ye Jiao e se virou para sair. Fu Henshuan quase correu pelo longo corredor, pois o pânico inexplicável em seu coração estava ficando cada vez mais pesado, quase o afogando. E ele precisava desesperadamente ver o calor. Ao abrir a porta da sala de estar, ela estava vazia. Fu Henshuan apressadamente pegou seu celular e discou o número várias vezes, mas ninguém atendeu. Acelerando o pedal até o final dos 2 sinais vermelhos, de volta à vila, Fu Henshuan se deparou com Ye Jiao demolindo a caixa de veludo. Quem permitiu que você se movesse? Ele a pegou. Ye Jiao se irritou com a situação. É apenas uma caixa quebrada. Fu Henshuan, sem expressão, colocou a caixa no bolso interno de seu terno. Na próxima semana você e Wei irão para Londres juntos. Você já empacotou tudo? O sorriso de Ye Jiao congelou em seu rosto. Henshuan, você realmente quer me mandar e acordar no exterior? Está brincando? A voz dele era fria como gelo. Ye Jiao, Intelligent Innovator.
Intelment innovator and the skater 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 and the skater. Foi você quem prometeu ir para o Reino Unido antes de eu concordar em deixar vocês ficarem temporariamente. Ye Jiao balançou a cabeça enquanto pulava e abraçava sua cintura com força. Han Xuan, eu não quero levar Wei para a Inglaterra. Eu quero me casar com você. Deixe-me acompanhá-lo esta noite, ok? Há muito tempo, eu queria me entregar a você. Ela ficou na ponta dos pés, prestes a beijar os lábios dele, com a voz carregada de tentação. Wenqi não está em casa, ninguém saberá o que acontecerá esta noite. Wenqi não voltou? Fu Hanxuan empurrou violentamente Ye Jiao para longe, e subiu as escadas em 3 passos. Wenqi? Ele abriu a porta do quarto principal, que estava escuro como breu, e o ar havia se dissipado tanto que o cheiro do perfume comumente usado por ela era quase imperceptível. No vestiário, as peças de roupa que ela usava com frequência haviam desaparecido, e as joias que ele havia lhe dado ainda estavam quietas no armário. Fu Hanxuan parecia estar sem forças, suas pernas ficaram bambas, e ele caiu de joelhos, e a caixa de veludo que estava em seu bolso escapou. Sua mão trêmula desenrolou a fita e quando viu a certidão de divórcio dentro dela, o mundo inteiro de Fu Hanxuan desmoronou. Ele usou quase toda a sua força antes de pegar o telefone. Assistente Chen, verifique para mim. Vire o mundo inteiro, mas também para encontrar o calor. A chuva em Londres sempre chega inesperadamente, e as pontas do meu cabelo ainda estavam pingando quando entrei correndo na cafeteria, segurando meu livro didático. A loja recomendada pelo meu professor era sempre tranquila e perfeita para fazer desenhos, o mesmo de sempre? A esposa do proprietário me reconheceu. Obrigado. O aroma doce do chocolate quente pairava no ar enquanto eu abria meu caderno de desenho, a ponta da minha caneta farfalhando no papel. Do lado de fora da janela, havia ruas molhadas, com pedestres passando apressados com longos guarda-chuvas pretos. É bom ter um dia como este, pensando apenas na apresentação do projeto da próxima semana, preocupando-me em pegar o último metrô, sem ter de manter cuidadosamente e com medo os sentimentos roubados. Ao parar em frente à vitrine de um pet shop no caminho para casa, o filhote de corgi inclinou a cabeça para mim, com o rabo balançando como um pequeno moinho de vento. Abri a porta e entrei, e assim, havia mais um membro da família. Ele sempre roía meus chinelos, mas se escondia em meus braços para se aquecer nas noites de tempestade. Levei-o para desenhar no Hyde Park no fim de semana, e ele correu atrás dos pombos. De repente ele latiu na direção atrás de mim. Na penumbra, Fu Hanxuan estava parado a 10 metros de distância. A chuva fina de Londres molhava seus ombros e seu cabelo sempre meticuloso estava um pouco bagunçado. Ele havia perdido muito peso, seu paletó estava solto e a parte inferior de seus olhos estava coberta de sangue. Ficamos nos encarando no ar chuvoso, o nó em sua garganta rolando como se ele estivesse prestes a dizer algo, enquanto eu calmamente guardava minhas ferramentas de pintura e pegava a coleira do cachorro. Bricat, vá para casa. Quando me virei, ouvi sua voz rouca atrás de mim. Warmth, vamos conversar. Eu me afastei sem olhar para trás, mas no dia seguinte, eu o vi novamente na esquina do calçadão da escola. Fu Hanxuan estava do lado de fora do escritório do professor Gareth, seguido de perto por Ye Jiao. Ele estava usando seu terno sob medida habitual, e sua voz era extraordinariamente clara no corredor vazio. Professor Gareth, estou pronto para doar um novo prédio de ensino para a faculdade, e só espero que você possa abrir uma exceção e aceitar Ye Jiao como aluno. O professor Gareth levantou os óculos e pareceu envergonhado. Senhor Fu, agradeço sua gentileza, mas minha cota de alunos de pós-graduação para este ano já está cheia. Ele olhou para mim e sorriu levemente. A última vaga foi dada a Wenqi. Ye Jiao imediatamente agarrou a manga de Fu Hanxuan. Hanxuan, eu quero o professor Gareth. Os outros professores simplesmente não são dignos do meu talento. Fu Hanxuan franziu a testa. Slade tem mais de um professor. Eu não me importo. Ye Jiao ficou com os olhos vermelhos e sua voz ficou engasgada. Hanxuan, você esqueceu? Nós dois fomos sequestrados juntos quando éramos pequenos. A figura de Fu Hanxuan congelou visivelmente. Eu me afastei com meu kit de pintura nos braços, deixando para trás o som da discussão deles. À tarde, ele me parou na cafeteria quando eu estava prestes a sair. Winnie, saia da escola. Abracei meu caderno de desenho e olhei para ele em silêncio. Saia da escola e volte para a China comigo.
Vamos nos casar de novo imediatamente. Eu te amo, Wen Xian. Vamos começar de novo. Olhei para suas sobrancelhas e olhos familiares, e de repente senti que tudo isso era ridículo. Ele franziu ligeiramente a testa. O que você quer dizer com isso? Você sabia desde o início que eu era uma mentirosa, mas se casou comigo de propósito. Minha voz era suave. Como o status de Ye Jiao era muito baixo, todos na família Fu a tinham como alvo, então você encontrou uma pessoa pior para desviar o fogo, certo? Ele corou levemente. Quem lhe disse isso? Todos aqueles dias de neve em que a vovó me fez ajoelhar no pátio como punição, você estava claramente com o coração partido, mas nunca se atreveu a me impedir. Eu o olhei diretamente nos olhos. Porque isso era originalmente parte de seu plano para me fazer suportar todas as dificuldades da vovó por ela. Seus olhos de repente ficaram frios. Wen Qi, não se esqueça de que você também não é inocente. Você escondeu a história de sua família, e forjou sua identidade para se aproximar de mim. Não é sua intenção se tornar a Ciara Fu. Sim, eu quero ser a Ciara Fu. Estou louca para me casar com você. Encontrei seu olhar, mas não pelo dinheiro e poder da família Fu, porque eu amo você. As bordas do caderno de desenho afundaram profundamente em sua palma. Admito que sou um mentiroso, mas a cada minuto e segundo que traí, eu estava realmente apaixonado por você, Fu Hangxuan. Você sabe dizer a diferença entre uso e amor? Fu Huaishuan desviou o olhar, com a voz baixa. Wen Qian, só desta vez, a última vez, contanto que você acene com a cabeça, voltaremos imediatamente ao país para nos casarmos novamente. Os 30% das ações de Fu serão transferidos para o seu nome, para que você se torne a legítima senhora Fu. Ao ver que eu estava em silêncio, ele deu um passo à frente, com a coluna sempre reta, ligeiramente curvada. No futuro, ninguém da família Fu ousará dificultar as coisas para você. Farei com que todos saibam que você é a esposa que eu, Fu Huaishuan, implorei. O que você quiser, eu lhe darei. Eu balancei a cabeça. Fu Hangxuan, o casamento é para ser feito com alguém que você ama. Mas eu não amo você agora. Fu Hangxuan apertou meu pulso com uma força tão grande que quase esmagou meus ossos. Então, quem você ama? Ama o homem selvagem que você já teve e que a engravidou. Gentilmente puxei minha mão de volta. Não é da sua conta. Como se tivesse sido picado por essas palavras, ele quase rangeu os dentes. Wen Xiang, quando eu conseguir que Ye Jiao se estabeleça, vou provar a você que você claramente não pode me largar. A prova de Fu Sichuan veio rapidamente. Uma semana depois, fui chamado ao escritório pelo professor Gareth. Seu rosto estava sério. Uma cópia do acordo de doação foi colocada em sua mesa. Fu doou uma grande quantia de dinheiro para a faculdade. Por comprado sair uma caralma zaro serar uma doralma sar uma yalma caralma de Fu abur comprero. A condição especificada foi sua notificação de retirada. O professor levantou os óculos. A escola está sob muita pressão. Agarrei-me às alças da prancheta de desenho. E daí? Também recebemos um relatório em nossa caixa de correio, alegando plágio no grupo de trabalhos em que você se inscreveu. The Market. O professor Gareth abriu o material relatado em sua caixa de correio, uma comparação de minhas pinturas com outra pintura. A composição, os tons de cor e até mesmo as pinceladas eram surpreendentemente semelhantes. E a outra pintura foi marcada como tendo sido criada 3 anos antes da minha. De acordo com as regras da escola, precisamos suspendê-lo até o resultado da investigação, mas se você não plagiou, lutarei por você e pela faculdade. Olhei para o documento falsificado, com as pontas dos dedos frias. Essa é uma acusação falsa. Winnie, sinto muito. A não ser que você possa se limpar. Havia um arrependimento genuíno nos olhos do professor Gareth. Eu parei Fu Hangxuan no longo corredor da academia. Ele estava ouvindo Ye Jiao com a cabeça baixa, o canto de sua boca com uma sugestão da indulgência habitual. Eu rapidamente dei um passo à frente e desgrudei a tela do meu telefone quase até os olhos dele. Fu Hangxuan, você foi tão desonesto a ponto de usar a acusação injusta de plágio para me forçar a abandonar a academia agora? Fu Hangxuan primeiro congelou. Seus olhos varreram o conteúdo do e-mail, e em seguida, ele se virou para Ye Jiao ao seu lado, seus olhos afiados como facas. Ye Jiao, o que está acontecendo aqui? Ye Jiao ficou assustada com o súbito questionamento severo dele. Seus olhos piscaram, e ela subconscientemente segurou o braço dele com força. Hangxuan, por que você está sendo mal comigo? Eu também ouvi isso de outra pessoa. O rosto de Fu Hangxuan afundou, obviamente não completamente convencido por suas palavras.
Fu Henshuan, na época em que eu estava criando esse conjunto de obras, você estava bem ao meu lado. Foi você quem me viu pintá-lo com seus próprios olhos traço por traço. Ele respirou fundo. Warmth, eu vou cuidar desse assunto. Ele respirou fundo. Vou entrar em contato com a academia agora para retirar as acusações e ajudá-lo a esclarecer. Ele pegou o celular e as pontas dos dedos tocaram a tela. Fu Henshuan. Ye Jiao levantou a voz violentamente. Você se esqueceu do que me prometeu? Você disse que me devia uma vida. Você disse que, não importa o que aconteça, enquanto eu precisar, você sempre estará ao meu lado. Assim que você esclarecer que o Warmth não plagiou, o professor Gareth definitivamente não me levará. Só desta vez, depois de esclarecermos tudo, eu nunca mais ficarei em dívida com você, e você nunca mais ficará em dívida comigo. Ok. Dois claros, duas palavras, como um martelo pesado esmagando o coração de Fu Henshuan. A ação de descagem de Fu Huaishuan congelou completamente. Ele olhou para mim, o fundo dos olhos transbordando com uma luta violenta. A dor quase transbordou para fora das órbitas oculares. Wenqi, me desculpe. Fu Henshuan. Você realmente não quer nem saber do resultado final para o seu suposto benfeitor. O rosto de Ye Jiao exibiu um sorriso triunfante, mas seu tom ficou cada vez mais inocente. Wenxian, Henshuan também é para o seu próprio bem, mas algumas pessoas simplesmente não sabem como ser gratas. Assim como na Vila Yushan, se não fosse por eu ter empurrado você para longe para deixar Henshuan poderia. Eu a interrompi repentinamente. Provavelmente foi deixada naquele inferno. Assim como eu, certo? O ar congelou instantaneamente. Fu Sichuan olhou para mim de forma inacreditável. Aqueles fragmentos de memória quebrados e cobertos de neve, depois que cheguei a Londres, gradualmente se juntaram. Olhei para ele, palavra por palavra, disse claramente, você estava apavorada. Suas pernas estavam fracas e não conseguia se mover. Fui eu quem a empurrou com força pelas costas, e seu cotovelo raspou nos pregos enferrujados e fez um corte profundo e sangrento. Para confortá-la, dei-lhe o colar de ginkgo em meu pescoço, disse-lhe que meu nome era Little Leaf, e pedi que saísse correndo e trouxesse a polícia para me resgatar. Ye Jiao gritou e me interrompeu. Você está me enganando, Henshuan. Ela está mentindo. Esses detalhes devem ser porque ela ouviu minha conversa com você. Eu ri friamente e tirei uma corrente de prata extremamente fina do pescoço de Fu Henshuan, e embaixo dela caiu nada menos que uma fina fatia de folha de ginkgo de prata pura. Você diz que estou trapaceando. Então me diga o que está gravado nessa folha. Ye Jiao endireitou as costas, e seu tom era certo. Você não precisa me enganar, não há nenhuma gravação nesse colar. Há palavras. Sussurrei. No verso da folha, uma microgravura com o nome da minha avó, Wang Xulian. Ye Jiao imediatamente retrucou. Impossível, não há nada gravado no colar. Como a gravação é tão pequena que é preciso uma lupa para vê-la claramente, olhei para o rosto repentinamente pálido de Fu Henshuan. Meu tio é um escultor, quando eu era criança. Implorei a ele por um longo tempo, e só então ele me ajudou com a gravação. Com essas palavras, Fu Henshuan estremeceu e abriu a função de zoom da câmera. A lente foi apontada para a superfície da folha de ginkgo. A imagem na tela foi constantemente ampliada, e em seguida, ampliada novamente, até que os 3 caracteres chineses, S, tão fracos quanto a poeira, surgiram claramente, Wang Xulian. O tempo parecia congelar naquele momento. Fu Henshuan olhava para aquelas 3 palavras como se quisesse queimar a tela do celular. Aquele príncipe sempre calmo e sem pressa do Círculo de Pequim, nesse momento cada ação foi reprimida com extrema violência. Assistente Chen, leve a senhora Yi para o porão da mansão Aiden. Diga às pessoas da mansão para entreter adequadamente a Suyaru Yi, para que ela possa experimentar clara e completamente o que significa a vida ser pior que a morte. Não, Henshuan, eu estava errado. Estou realmente errado. Ye Jiao desmaiou completamente, chorosa e irritada, tentando saltar e agarrar a perna da calça, mas foi chutada por Fu Henshuan. Depois de desfrutar de algo que não deveria pertencer a você por tantos anos. Agora é hora de devolvê-lo. Só restávamos nós dois no longo corredor. Fu Henshuan cambaleou para a frente e tentou agarrar minha mão, mas eu a evitei com cuidado. Wenqiang, desculpe, eu não sabia, eu estava incoerente. Ele respirou fundo antes de mal conseguir formar uma frase completa. Depois que fui resgatado.
Meus pais ficaram com medo de afetar o preço das ações do grupo, e me mandaram para o exterior durante a noite, e quando me acalmei um pouco e consegui entrar em contato com o país, só ouvi que todos vocês haviam sido resgatados. Olhei para ele em silêncio. Esse homem, que antes era como um deus em meu coração, agora era tão frágil quanto uma criança que não conseguia encontrar um lar, mas meu coração não podia mais se dar ao luxo de enviar meia onda. O que aconteceu depois disso? Ele olhou para mim quase implorando. Você, como conseguiu superar isso? Olhei pela janela para o céu cinzento de Londres, minha voz calma como se eu estivesse contando a história de outra pessoa. Ye Jiao lhe disse que a polícia a encontrou 2 dias depois, certo? Fu Hangxuan assentiu com rigidez. Ela mentiu para você. Fu Hangxuan assentiu com rigidez. Ela mentiu para você. Esbocei um sorriso extremamente fraco, quase vaidoso. A polícia me encontrou 1 mês depois. A respiração de Fu Hangxuan parou abruptamente, e seu rosto ficou branco como papel. Quando fui resgatado, eu mal era humano e fiquei em coma com febre alta por 1 semana inteira. Depois que voltei para casa, perdi a memória, mas estava estressado todas as noites, gritando como um louco. Minha mãe e meu pai não se davam bem. Estavam no meio de um divórcio antes do meu acidente. E quando voltei, tornei-me o maior problema deles. Minha mãe achava que meus gritos no meio da noite a mantinham acordada. Meu pai achava que eu era mentalmente instável e o envergonhava. E eles se culpavam mutuamente, dizendo que foi porque a outra pessoa não ficou de olho em mim que fui sequestrado e me transformei nesse fantasma. No final. A única coisa que eles concordaram foi em se livrar de mim como uma responsabilidade. Minha voz ainda tinha um pouco de elevação e queda, mas Fu Hangxuan não conseguia mais se sustentar, e caiu sobre um joelho, com as mãos cobrindo o rosto em sinal de morte e os ombros tremendo violentamente. No dia em que se divorciaram, ninguém me quis. Mais tarde, fui enviado para a casa de minha avó, mas ela era idosa e não tinha boa saúde, e em poucos anos, também foi embora. E mais tarde conheci você e me apaixonei por você. Fu Hangxuan levantou a cabeça, com lágrimas misturadas com desespero escorrendo por todo o rosto. Wenqi, me perdoe por favor. Doa. Ele se ajoelhou e deu um passo à frente, tremendo, agarrando o canto do meu casaco como se estivesse agarrando a última gota. Vou passar a vida inteira compensando você. Tudo na família Fu será dado a você e minha vida também será dada a você. Olhei em seus olhos escarlates e disse, palavra por palavra, você não pode compensar isso. Você não me perguntou uma vez de quem era o filho que eu abortei? Era seu. Essas 3 palavras foram como os 3 últimos pregos, prendendo Fu Hangxuan completamente no lugar. Sua boca estava aberta, e as lágrimas escorriam silenciosamente. Não olhei para ele novamente e me virei para ir embora. Mais tarde, recebi um documento enviado pela equipe jurídica do Fu Group. Fu Hangxuan transferiu seu nome pessoal, mais da metade da propriedade para mim, incluindo 15% do patrimônio do Fu Group, várias propriedades nacionais e estrangeiras, bem como uma quantia astronômica de dinheiro. Eu não recusei. Minhas pinturas começaram a ser exibidas em algumas pequenas galerias na Europa, e Koal Ball cresceu e ainda gosta de caçar pombos no Hyde Park. Ocasionalmente, no noticiário financeiro, eu vi as notícias de Fu Hangxuan, que ainda está à frente do Império Fu. Mas a foto dele já foi mais do que magra. Alguns tabloides de fofoca se espalharam, dizendo que sua saúde está muito ruim, e que muitas vezes precisa ser acompanhado por uma equipe médica. Mais tarde, abri uma exposição individual com o tema Nova Vida. No dia da cerimônia de abertura, recebi uma cesta de raras ginkgos brancas sem assinatura. Peguei uma folha, olhei para ela na luz, depois a soltei e deixei-a ir com o vento. O sol brilhava intensamente do lado de fora da janela, e eu peguei minha taça de vinho e caminhei em direção àqueles que vieram me buscar e me parabenizaram sinceramente. O vento passou sem deixar rastros, e eu finalmente vivi em minha própria luz.